Primeiro, antes da gente ler, né, queria parabenizar os pais, né? Hoje é dia dos pais, então queria parabenizar a todos os pais presentes. E nesta continuação aí da história do Paulo, desse naufrágio, a gente viu no último parágrafo, no parágrafo anterior a esse que nós lemos, a gente viu que estava, a última frase que vimos lá é que eles estavam sem esperança, eles perderam toda a esperança de salvamento. Era uma aventura ali no meio do mar, toda aquela tormenta ali, mas a gente vai ver nessa continuação que nem tudo está perdido, né? Porque a gente vê que Paulo se levanta ali como uma liderança, como um verdadeiro líder, que na verdade levou todos ali a conseguirem se salvar, né? Então é bem interessante a dinâmica desse texto, porque podia até se tornar um filme, ia ser muito emocionante, né? Todas aquelas coisas acontecendo ali, mas a gente pode ver também, como hoje é o Dia dos Pais, a gente pode ver que muitas coisas que aconteceram ali têm relação com o que é um pai, o que é ou pelo menos o que deveria ser um pai, né? Todos nós temos pai ou tivemos pai, e né, a gente não pode dizer que todos, talvez algum de nós possa dizer assim que o meu pai, ele não foi um bom pai, porque isso infelizmente acontece. Eu conheci muitas pessoas que passaram por essa igreja, tiveram pais dos quais eles não tinham orgulho, pelo contrário, né? Às vezes até quando nós dizíamos que Deus é o nosso pai, a pessoa tinha algum bloqueio psicológico, porque para ele o pai não foi um pai ideal. Então pode ser que algum de nós tenha tido essa experiência, mas também muitos de nós, eu acho que a maioria, teve boas experiências com o seu pai. É claro que os pais não foram perfeitos ou não são perfeitos, porque isso seria impossível, mas há muitas coisas boas no pai, e as coisas boas que o pai tem vêm de Deus, porque Deus é o nosso pai. Na medida em que os homens imitam a Deus, eles vão ser como ele, né? Eles vão fazer coisas parecidas com Deus, com o que Deus faz. E Deus é o nosso pai. E, né, como disse o Fabrício, né? Fabrício, está esquecendo o nome aí. Como disse Fabrício na oração, né? Deus é o nosso pai, né? E seria o maior homenageado hoje, né? Hoje é um dia em que as pessoas compram presentes e tudo, mas hoje é o dia do nosso Pai Celestial também, todos os dias, né? Mas hoje é um dia especial para a gente se lembrar disso também. Então vamos lá, vamos ler Atos 27, de 41 a 44, e depois nós vamos ver que relação podemos ter aqui com um pai ideal. Começando no versículo 21, Atos 27. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas,
é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque Tu és chamado de Pai. Tu nos disseste, nos autorizaste a Te chamarmos de Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido um Pai amoroso, bondoso, um Pai que também nos disciplina, um Pai que atende às nossas orações. Obrigado, Senhor, pelos pais que Tu nos deste, porque os pais, Senhor, que obedeceram ao Senhor, que imitaram o Senhor, foram pais que nos ensinaram, que nos conduziram, que nos protegeram, que nos amaram. Obrigado, Senhor, por esta figura que o Senhor, no seu amor, deixou aqui para que nós pudéssemos também conhecer como Tu és. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse momento agora para ler a Tua palavra, para ouvir essas histórias, Senhor, desse naufrágio,
desta aventura do missionário Paulo, do apóstolo. E obrigado porque nós podemos então meditar nessas palavras e ver que lições nós podemos tirar. E todos nós aqui, como pais, como filhos, como homens, enfim, que possamos, Senhor, aprender a sermos líderes que agradam o Senhor, que fazem conforme a Tua vontade. Que Tu abençoe, Senhor, a nossa meditação de hoje. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nada estava perdido, porque apesar deles terem perdido a esperança da salvação, que, né, toda aquela situação, aquele naufrágio, aquele tufão, o navio indo para lá e para cá, sendo açoitado pelas ondas, eles começaram a jogar as coisas no mar, né? Vocês viram que eles não tinham mais o que fazer, né? Eles deixaram o navio ao léu, porque não tinham o que fazer. Mas nesse momento, a gente percebe como Paulo se levanta ali como um verdadeiro líder. E as atitudes de Paulo, as ações de Paulo aqui nessa história, elas inspiraram naquelas pessoas que o rodeavam, inspiraram atitudes boas atitudes. E é assim que todo líder deve ser. Todo líder, e o pai, né, como nós estamos falando de pais, o pai é o líder do lar. E como líder do lar, ele também deve ser assim. Ele deve inspirar boas ações. E a gente vê que isso aconteceu nessa história. Primeiro a gente vê aqui nos versículos 21 a 26, os primeiros 6 versículos que nós lemos, a gente vê que as ações de Paulo inspiraram naqueles que o rodeavam, inspiraram coragem. Eles, olhando Paulo, eles vendo Paulo, as atitudes dele, eles ficaram inspirados também a ter coragem. E Paulo os incentivava. Pode ver que eles estavam muito tempo sem comer, talvez por causa da aflição. Quando a gente está muito angustiado, a gente não quer nem comer. Não é assim que, quando a gente está deprimido, quando a gente está desesperado, e ainda mais que tinha passado, nós vimos que tinha passado aquele tempo do jejum, que era uma data em que eles faziam jejum, então eles provavelmente prolongaram esse jejum, não comiam, e você sabe que quando a gente não come, as coisas não vão bem, né? A gente costuma dizer que saco vazio não para em pé, e é verdade, né? A gente perde as forças, a gente começa a não funcionar bem. Então eles estavam assim, mas Paulo, ele se levantou ali e inspirou neles coragem. Paulo, ele teve coragem para repreendê-los, para dizer para eles: olha, vocês deviam ter me ouvido. Lembra que eu falei para vocês que não era para ter saído de Creta, daquele lugar onde nós estávamos, que se chamava Bons Portos? Eu disse que não ia ser bom, mas vocês não me ouviram. Só que agora a gente poderia dizer assim: não adianta chorar sobre o leite derramado. Né? Isso aconteceu, mas agora vocês têm que cobrar ânimo, vocês têm que criar coragem. E então Paulo inspirou neles coragem para confiar que a vida deles estava nas mãos de Deus. Ele disse: olha, um anjo falou comigo esta noite, e o Deus a quem eu sirvo me garantiu que nenhuma alma vai se perder, nenhuma vida vai se perder. Então, tenham coragem, tenham ânimo. Ele inspirou neles coragem para enfrentar momentos difíceis. Ele até mencionou ali que, mesmo que eles se salvassem ali, né, ainda ia passar por coisas difíceis. Ele disse: olha, nós temos que dar numa ilha, nós temos que
literalmente cair numa ilha. Eles então iam chegar numa ilha desconhecida, numa ilha remota, iam passar por dificuldades. Ele disse também que ele tinha que comparecer perante César. Isso não era uma coisa fácil. Então, tudo isso ia acontecer. Então, como se ele estivesse dizendo, pode ficar tranquilo, porque ainda nós temos muita coisa, muitas dificuldades ainda para enfrentar. E não vai ser agora que a gente vai se perder. Então, inspirou neles coragem. Isso nos lembra, por exemplo, do Salmo 23. O Salmo 23 é muito conhecido, muito famoso, muitas pessoas até decoraram. Eu acho que eu decorei alguns versículos, pelo menos, se vocês quiserem falar junto comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes, guia-me para as águas de descanso, refrigera-me a alma. Acho que eu não errei, né? E aí ele continua falando, né? Ainda que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E aí tem outros detalhes aí, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, refrigera-me, unge-me a cabeça com óleo, refrigera-me a alma, meu cálice transborda, e assim por diante, né? Mas a gente vê nessa ideia, né? O Senhor é o meu pastor, né? A gente tem coragem. De onde vinha a coragem de Paulo? Vinha da sua fé. Então, o pai, ele pode inspirar no filho boas atitudes se ele também tiver fé. Confiar em Deus, que mesmo nos momentos mais difíceis, nas situações mais complicadas, nas situações mais delicadas da vida, então o filho pode olhar para o pai e ter coragem. Ter coragem, ser corajoso, não significa ausência de medo. Porque medo é um sentimento. Se tem alguma coisa que nos ameaça, é natural que nós sintamos medo. Mas quando nós enfrentamos esse medo, quando nós, apesar do medo, nós seguimos em frente, nós confiamos em Deus, então isso é coragem. Alguém gostaria de falar aqui sobre o seu pai? O seu pai alguma vez já inspirou em você coragem? Alguém gostaria de dar um testemunho aqui, de falar do seu pai? Pode ser o simples ato, às vezes, dele ter andado com você de mãos dadas, no escuro, né, no momento em que, quando o cachorro bravo estava passando. Alguém se lembra de alguma coisa que ia falar do seu pai? Quando eu estava na escola, alguém brigou comigo e correu atrás de mim até perto de casa. Todo dia eu não queria ir na escola. E eu também não queria contar com meus pais, minha mãe e meu pai. Aí, um menino que estava indo para a escola falou para minha mãe por que eu não queria ir para a escola. Aí minha mãe falou para o meu pai, e eu morria de medo do meu pai, se ele ligar comigo no momento, né? Aí ele falou, vai se trocar, e você vai na escola, e eu vou com você. Aí ele foi na escola comigo, não deixaram ele entrar, porque, como eu demorei, né? Então, não deixaram ele entrar, mas ele falou, vai, e eu vou ficar aqui no portão esperando. Aí eu entrei, fui direto para a diretoria. Aí lá estava a mãe da menina, que eu tinha ligado com ela. E aí a menina disse falar alguma coisa, a mãe também. Aí eu falei, não, eu só vou falar se meu pai estiver aqui. Ela falou, mas cadê teu pai? Eu falei, está lá no portão esperando. Aí mandaram chamar meu pai. Aí meu pai, praticamente ele falou para mim, né? Porque
ele falou assim, a menina disse alguma coisa, a mãe, ele falou assim, olha, a educação que eu dei para ela não ia fazer o que ela fez se ela não tivesse sido provocada. E eu ponho a mão no fogo por ela. E eu disse para ela que ela só reagiria se alguém colocasse ela nessa situação assim. E aí a diretora, a menina disse falar alguma coisa. E aí a diretora, no momento que meu pai estava certo, né, pela situação que ele me deu, explicou. E eu não sei bem, graças a Deus, sempre foi assim. Amém. Então, antes você estava com medo, porque tinha alguém querendo te bater na escola, mas aí o seu pai indo com você, então você teve coragem. Uhum. Eu tenho certeza que, né, outros também teriam momentos assim para compartilhar. Às vezes são coisas bem simples, e como acompanhar, né, você na escola, naquele momento. Mas é isso que Paulo, ali como líder, fez naquele momento, naquele navio, com as pessoas que estavam ali, e é assim que um pai costuma fazer com seus filhos, com suas ações, inspiram boas atitudes, né? E assim que talvez a gente aprende a ter coragem. A G, provavelmente em outros momentos da sua vida em que ela não tinha o seu pai ao lado, ela criou coragem, lembrando desta situação e de outras situações na sua vida. E assim também muitos de nós. A segunda ação do Paulo aqui, que inspirou coragem, aliás, que inspirou boas atitudes, foi a responsabilidade, a outra, vamos dizer assim, a outra boa atitude que foi inspirada pelas ações de Paulo, responsabilidade. Então, um bom líder, ele inspira nas pessoas, né? E o pai, como um líder, vai fazer isso no seu lar. Ele inspira nas pessoas ao seu redor a responsabilidade. Olha só, nos versículos 27 a 32, diz que, repete lá, né, que isso era a 14ª noite, que eles estavam lá batidos de um lado para o outro, né? E toda aquela situação. Nesse momento, Paulo percebeu que os marinheiros, Paulo ficou observando os marinheiros, e os marinheiros estavam com atitudes meio estranhas, né? Toda aquela situação ali, né? Paulo ficou observando, eles cochichando ali alguma coisa, parece que está chegando terra, porque eles tinham muita experiência, então eles sabiam, eles não conseguiam enxergar nada. Lembra que estava chovendo muito, era uma tempestade, não tinha estrelas, não tinha sol, não tinha nada para eles se guiarem, mas eles tinham muita experiência, então eles pressentiram que estava chegando perto da terra. E aí eles estavam só esperando uma boa oportunidade para abandonar o barco. Mas olha só, os marinheiros eram os que tinham experiência, que sabiam as técnicas de navegação, e toda aquela situação, se eles saíssem do barco, se eles abandonassem o barco, quem ia ficar ali eram pessoas que não entendiam nada de navegação, eram apenas passageiros ali. E a gente vai ver mais para frente como foi importante eles terem permanecido. Então Paulo denunciou essa intenção dos marinheiros, ele percebeu isso, ele denunciou para o centurião, e aí então eles falaram, não, então vamos dar um jeito nisso. Eles cortaram as cordas dos barcos ali, deixaram os barcos ir embora para que eles não fugissem da sua responsabilidade. Então, Paulo inspirou neles responsabilidade. Isso nos lembra de uma personagem bíblica chamada Esther. Vocês se lembram da história de Esther? Ela se tornou rainha
e foi escolhida, né, para substituir a rainha Vasti, lá na Pérsia, onde o povo de Israel estava cativo, e aconteceu ali um momento difícil para toda a nação de Israel, e a Esther podia interceder, ela sendo rainha, ela tinha o poder de se aproximar do rei para interceder pelo seu povo, pelo povo judeu que estava sendo ameaçado. Mas só que ela ficou meio assim, né? Mas eu não posso, tinha todas aquelas regras, né? Para ela chegar na presença do rei, ele tinha que chamar, se ele não chamasse não podia ir, porque as coisas funcionavam assim lá, né? Se ela se aproximasse do rei sem ele ter chamado, ela poderia até ser morta, tinha pena de morte, um monte de coisa. Então ela ficou meio assim, mas aí o pai dela, o pai adotivo, né, que no caso era o tio, o Mordecai, o que ele disse para ela, vocês lembram? O que ele disse para Esther? Se você se calar agora, se você não fizer nada, vai se levantar de outra parte, né, ele não disse a palavra Deus, porque Esther é interessante, né? No livro de Esther não tem a palavra Deus, mas ele deu a entender isso, né? Que Deus vai levantar uma outra pessoa, uma outra maneira de livrar o povo. E a Esther, ele disse, olha, você está aí na posição de rainha, você pensa que só você vai escapar? Se todo o povo judeu for eliminado, só você acha que vai escapar? Então ele disse, olha, quem sabe não é por causa disso que Deus te colocou aí. Quem sabe não é por causa, justamente para que você pudesse fazer alguma coisa. Então ele, como se diz, ele colocou a Esther na parede. Então ele, como pai, ele chamou a Esther à responsabilidade. Ele disse, olha, a peteca está com você, né? A bola está com você. Você que tem que fazer alguma coisa. Tem um ditado, né, que diz que a gente não deve dar o peixe para alguém que precisa. Em vez de dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar, não é assim? Porque se você dá tudo pronto, a pessoa recebe aquilo, você ajuda a pessoa e ela se acomoda. Mas se você ensina a pessoa a pescar, ela vai depois ficar sozinha. Então, um bom pai, ele é assim, ele inspira essa responsabilidade no filho. Tem a outra pessoa que quer compartilhar aqui e falar do seu pai. Seu pai já teve fez alguma coisa assim com você? Como se fosse assim, em vez de eu dar o peixe, eu vou ensinar a pescar? Ou quando você pediu alguma coisa, ele falou, tudo bem, mas só que você tem que fazer isso ou aquilo. Alguém quer compartilhar alguma coisa que se lembra do seu pai? Meu pai também me ensinou a pescar, assim como você está falando, né? Uhum. A gente era pobres, né? E ele era goleiro. E quando a gente pedia dinheiro, quando eu para o irmão, ele falava assim, você quer dinheiro? Claro, vai fazer. Então vamos lá. Ele fazia carnes, então ele sempre tinha um serviço para fazer acabamento. Aí a gente tinha que segurar, ele fazia 2, 3 folhas grandes, ou ajudava a carregar em algum lugar. Depois que a gente terminava aquele trabalho, ele falava para a gente assim, agora você vai receber pelo teu trabalho. Ele dava, era um cruzeiro, né? Para cada um. Meu irmão, se era meu irmão que pedia, e se era eu. Uhum. E então, ele dizia que tudo que a gente fizesse tinha que ser pago pelo trabalho, não era para dar dinheiro. Então, ele ensinava a gente. Portanto, quando eu cresci, né, eu sempre queria trabalhar, ajudar alguém, era pequena ainda, mas eu acabei indo trabalhar até com a minha mãe junto, aprendendo, né, para poder ter o meu dinheirinho. Então, graças a Deus, eu tenho isso também.
Então a G, né, diz aí que o pai dela inspirou nela a responsabilidade, e isso fez com que ela aprendesse desde criança a ter responsabilidade, a saber que nem tudo vem de graça, e a gente tem que buscar as coisas. Então, foi um bom pai, né? Boas atitudes aí do pai da G. Então, um verdadeiro líder, ele inspira essa responsabilidade nas pessoas ao seu redor, e é assim que deve ser um bom pai. Uma outra inspiração aqui, uma outra atitude, né, que foi inspirada aqui pelas ações de Paulo, foi a confiança. Um bom líder, ele inspira confiança nas pessoas ao seu redor. A gente vê nos versículos 33 até o 36 que ele sabia que todos estavam com medo, né? Apesar dele, né, ter dito lá, vocês têm que ter coragem, né? Ele os incentivou e tudo, mas ele sabia que todos estavam com medo. E por causa do estado psicológico deles, como a gente disse, eles nem se alimentavam direito. Então Paulo procurou tranquilizá-los, né? E o que ele fez? Ele também estava em jejum, mas aí ele falou assim, bom, eu vou tomar a frente. Ele se colocou ali na frente de todos, pegou um pão, partiu o pão, deu graças a Deus, como se nada tivesse acontecendo. Imagina a cena, né? No meio de todo aquele desespero ali das pessoas, achando que iam morrer, afogados, né? Naquele mar, naquela tormenta. Paulo simplesmente pegou um pão, deu graças a Deus, como se faz, né? Como se costuma fazer, e ele partiu o pão e comeu. E aí as pessoas ali vendo o que Paulo fez, eles também fizeram a mesma coisa, eles também se alimentaram. E aquilo foi muito bom, a gente vai ver como que isso os fortaleceu depois. Eu lembro de uma outra história na Bíblia, que é a história do Eliseu, quando os soldados da Síria foram tentar capturar o Eliseu, porque o Eliseu estava dando muito trabalho para o rei da Síria, porque a Síria e Israel sempre estavam em guerra. E quando vinham os soldados da Síria, o Eliseu, que era um profeta, ele sabia das coisas, ele conseguia prever as coisas, ele falava para o rei de Israel, olha, o rei da Síria, ele vai com as suas tropas em tal e tal lugar, ele vai fazer emboscada em tal e tal lugar. Aí o rei, então, escapava daquelas investidas do rei da Síria. Então o rei da Síria falou, então eu vou lá atrás desse Eliseu. E foi lá com um grande exército, né, muitos soldados ali para prender o Eliseu, e cercaram ali a cidade onde estava o Eliseu. E quando o moço do Eliseu, né, o rapaz que ajudava ele, que era o servente dele, viu tudo aquilo, ficou desesperado, e chamou o Eliseu e falou, a cidade está cercada. Aí o Eliseu falou, não se preocupe, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O moço acho que achou que o Eliseu estava meio biruta, né? O que é isso, né? Cadê, né? Onde é que estão? Aí o Eliseu, então, ele orou, pediu para Deus mostrar para aquele jovem o que o Eliseu estava vendo. Então Deus abriu os olhos daquele jovem e ele viu que tinha um grande exército de anjos cercando ali a cidade. E aí a história continua, se você quiser, se você ainda não leu essa história e quiser ler, ela está lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Lembra, 2 vezes 6 é 12, não é? Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 12. Dá uma lida nessa história depois, é bem legal. E tem outras coisas que acontecem ali, mas o que eu queria chamar a atenção é que o Eliseu, ele se preocupou em mostrar
aquele jovem que ele devia confiar, que ele devia ter confiança, porque Deus estava com eles. E é isso que Paulo fez também naquele momento, né? Aquilo de Paulo tomar o pão, comer o pão, dar graças como se nada tivesse acontecido. Já aconteceu isso com você? Do seu pai inspirar em você confiança, ajudar você a confiar em alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Ana Maria? Quando eu tive o André, o Sérgio bebia demais e ele tinha bebido inteiro. E aí eu saí do hospital para casa da minha mãe. Aí cheguei lá, tem aquela depressão pós-parto, eu comecei a chorar demais. E meu pai entrou dentro do quarto, sentou na cama e falou assim para mim: você pode não ter um bom marido, mas você tem um bom seu pai. O pai não vai deixar faltar nada, vai ajudar você. Confia em mim. Pode confiar no pai. Amém. E aquilo para mim foi como se tivesse tirado o mundo em cima da minha cabeça, né? Quando ele falou. Porque a maior segurança, principalmente quando a gente é menino, não sei quanto eu fui menino, é o nosso pai, que é o nosso super-herói. Né? O que ele pode fazer? Meu pai pegava a gente no colo, nos braços, assim, brincava com a gente como uma criança. Uhum. Então, eu que falo, a gente não tem muito pai, a gente tem sei lá, eu posso falar dele. Ele era muito bom. Uhum. Ele era muito grande. Então, a confiança que ele me passou naquela hora bastante. Fez você prosseguir, né? Em frente. É interessante o que a Ana contou, porque a Ana já não era uma criança, já era uma pessoa casada, já estava, né, com seu marido, mas ainda assim o pai poderia inspirar nela confiança. O pai, ele pode acompanhar o filho, ele pode incentivar o filho, ele pode inspirar confiança, mesmo depois de velho, né? Mesmo depois de adulto, né? Ainda continua esta relação. Então, um verdadeiro líder, ele pode fazer isso, né? E Paulo fez isso com aqueles que estavam ali naquele barco, como um líder ali, e a gente está então dizendo ali, comparando, né, essa liderança de Paulo com a liderança que um pai, como um líder do lar, ele pode ter no seu lar. A última inspiração que eu vi aqui nesse texto que foi que Paulo inspirou neles, né, nas pessoas que estavam ali, a nobreza. Paulo inspirou neles uma atitude de nobreza. As pessoas que estavam ali no barco, por causa da maneira como Paulo se levantou ali como líder, inspirou naquelas pessoas a nobreza. Nos versículos 37 até o 44, a gente vê que, né, como Paulo já tinha denunciado ali os marinheiros, para eles não fugirem, para eles continuarem ali, teve que mandar os botes embora para eles não fugirem, tiveram que ficar, não teve jeito. E aí a gente vê o valor que isso teve, porque também já aqui começa dizendo que eles estavam refeitos com a comida. Então, quando eles se alimentaram, eles já cobraram ânimo e eles clareou os pensamentos, começaram a tomar as providências. E eles, então, jogaram o trigo no mar, né, para ficar mais leve o navio, e foram fazendo ali, tomando as providências. Os soldados que estavam ali no barco, né, eles, porque ali tinham vários prisioneiros, tinha Paulo,
e outros prisioneiros que estavam ali também. Tinha prisioneiros comuns e tinha o Paulo, que era um prisioneiro, a gente poderia dizer um prisioneiro político, uma coisa assim, né? Que ele, na verdade, ele não era culpado, foi por causa de inveja que os judeus mandaram prendê-lo. Mas tinha presos comuns ali também, que estavam juntos, e tinha também os outros companheiros de Paulo. Tinha o Lucas, que narrava essa história, que estava ali naquele momento também. Tinha o Aristarco, lembra do Aristarco, né? Grande amigo de Paulo, e outros ali que o acompanhavam. Então tinha vários prisioneiros, e os soldados, a primeira coisa que veio à mente deles era, olha, vamos matar os prisioneiros, porque se eles fugirem, aí eles iam ser responsabilizados, eles podiam pagar, né, com a vida por ter deixado os prisioneiros fugirem. Mas só que o chefe dos soldados, o centurião, ele viu que Paulo, eu acho que ele pensou assim, não é justo, porque Paulo, na verdade, foi o grande responsável para que todos conseguissem se salvar. Não vou ler de novo aqui o texto, mas você pode ver como que eles fizeram. Jogaram o trigo, depois eles foram medindo ali a profundidade da água, né? Eles jogavam um prumo. Então isso só os marinheiros sabiam fazer essas coisas, né? Jogaram o prumo, viram que tinha 20 braças, que era mais ou menos 40 metros de profundidade. Depois jogaram de novo o prumo, viu que tinha baixado para 15, então eles deduziram que estavam chegando perto da praia. Aí eles viram uma enseada, onde podia encalhar o barco, então com técnica eles conseguiram encalhar o barco na areia. Então a proa, que é a parte da frente do navio, ficou encravada ali na areia, e a popa, que é a parte de trás, ficou sendo chicoteada pelas ondas ali, né, e tudo. Eles evitaram que o navio fosse até as pedras. Então tudo isso era importante, essas técnicas que só eles sabiam fazer, essa experiência que eles tinham. Por isso que era importante que eles ficassem no barco. Então, quando eles viram que dava para se salvar de uma maneira ou de outra, então o centurião, ele falou isso. Ele disse, olha, não, né, não vamos matar ninguém, né? Ele protegeu, não deixou soldados matarem ninguém para proteger o Paulo, porque o Paulo era um dos prisioneiros. E aí acabou salvando a todos. E ele disse, né, foi interessante a maneira como ele falou, ele orientou as pessoas a se salvarem, né? Quem sabe nadar, vai a nado. Quem não sabe nadar, dá um jeito aí, pega uma tábua, pega os destroços do navio e vê se você consegue chegar. Eu achei muito legal essa atitude ali, é uma atitude nobre, né? A nobreza ali do centurião. E Paulo, com certeza, foi quem inspirou nele e nos outros ali, esta atitude. Isso me faz lembrar também de uma outra história, um outro personagem da Bíblia, uma personagem que é o Urias. Já ouviram falar do Urias? Quem se lembra dele? Urias era o marido da Batseba, né? Aquela mulher, né, a quem Davi adulterou, né? Aquela história triste na história de Davi, aquela mancha na biografia do Davi. O Davi foi um grande homem, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve aquela mancha na sua história, né? Aquele adultério. E o Urias era o marido da Batseba, com quem Davi adulterou. E o Davi, espertinho, ele queria dar um jeito de escapar, porque a Batseba ficou grávida, todos iam ficar sabendo. E Urias estava na guerra, na batalha. O Davi ficou no palácio, mas Urias era soldado, era um dos oficiais de Davi. E aí o Davi, espertinho, né, mandou chamar o Urias, falou, manda o Urias vir aqui, né, eu queria saber alguma coisa, como está indo a batalha, né? Aí chegou o Urias, o Davi deu um banquete para ele, né? Procurou embriagá-lo, né? Falou, bebe mais vinho aí, bebe bastante, né, e tal. Embriagou Urias, na esperança de que depois, quando Davi o despedisse, Urias ia para casa
ia se deitar com a sua mulher, né? E quando todos soubessem que ela estava grávida, eles iam pensar, foi, né, o filho do Urias, mas na verdade era o filho do Davi, fruto daquele adultério. Mas deu errado o plano de Davi. E olha só que interessante, deu errado justamente porque Davi, como um bom líder, tinha inspirado nas pessoas ao seu redor atos, né, uma atitude de nobreza. Olha só a resposta que o Urias deu quando Davi perguntou no outro dia, né, porque ele não foi para a casa dele. Em vez de ele ir para a casa dele, ele ficou lá na porta do palácio. Tinha um lugar que, né, os serventes ficavam ali. Ele não foi para a casa dele, né, para se deitar com a sua mulher. Então Davi perguntou, por que se você não foi? Olha só a resposta dele, está lá em 2 Samuel 11:11. Ele disse o seguinte, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como vives e tão certo como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então, Urias, ele foi bem treinado por Davi. Davi tinha essas coisas, né? Lembra quando aqueles soldados foram lá, entraram, arriscaram sua vida para entrar no meio de uns soldados inimigos que estavam acampados, pegaram água de um poço, lá do poço de Belém, levaram para Davi. Davi não quis beber, né, aquela água, falou, não, isso aqui vocês arriscaram a vida para pegar essa água para me dar, eu vou oferecer para Deus, né? Então Davi tinha esses atos de nobreza e inspirou o Urias, então por isso que deu errado o plano de Davi. E o restante da história vocês podem ler lá, né? Segundo Samuel, né? Segundo Samuel. Bom, dizem que a educação, a boa educação, ela vem de berço, não é verdade? Tem uma história famosa aqui na nossa igreja, né? De um jovem que disse assim, eu nasci num berço cristão, né? E vocês sabem quem é, que nasceu num berço cristão. E tem uma história engraçada, né? Porque o pastor Alden disse para ele, seu berço está de parabéns, né? Mas e você? O seu berço é cristão, mas e você, né? Quando é que você aceitou a Cristo? Então isso levou o jovem a aceitar a Cristo, né? Mas é assim, a gente aprende com os nossos pais boas coisas, porque eles nos inspiram. E uma das boas atitudes que os bons pais nos ensinam é a nobreza. Alguém gostaria de compartilhar? Essa é a última oportunidade de falar aí do seu pai. O seu pai inspirou em você atos de nobreza, uma atitude de nobreza? Eu tenho muita coisa a falar sobre meu pai. Ele foi para a Índia em 1911, ficou lá muitos anos, mas a sua mãe era líder de uma seita que não aceitava Jesus como Salvador. E meu pai tinha orado por ela por muitos anos. Então ele estava numa conferência nos Estados Unidos de pastores, mais de 1000 pastores. Então, eles pediram de testemunho dos pastores, e meu pai levantou-se no meio dos outros pastores, um grande auditório lá em Chicago, acho que foi, no centro dos Estados Unidos, e a sua mãe estava bem velha, e nunca tinha aceitado Cristo como Salvador, a própria mãe dele. Então, ele deu testemunho e disse, olha, eu tenho sido missionário por 40 mais anos na Índia e minha mãe nunca aceitou Cristo. Os milhares de hindus tinham aceitado Cristo, mas minha mãe não. Por favor, ore por ela, que eu vou visitá-la provavelmente pela
última vez na vida dela, porque está tão velha, e eu vou voltar para a Índia. Mas eu vou descer para falar com ela, em vez que eu possa levá-la para Cristo. Mas ela tinha resistido, ela era diretora de uma certa seita lá nos States, que era do credo. Então ele pediu oração, e lá no meio dos, vamos dizer, centenas, nós temos 1000 pastores, vários pastores levantaram e oraram pelo meu pai, que ia descer para lá falar com a própria mãe. Então, depois disso, meu pai desceu da conferência de pastores, falou com a mãe dele. Vamos dizer, a mãe tinha 92 anos de idade. Pai, eu estou só da menina, está naquela banda. E ele conseguiu levá-la a Cristo, e ela aceitou a Cristo como Salvador, com meu pai. Foi a última vez que ele viu a sua própria mãe. Então ele disse que isso era resposta à oração dos pastores, que ele falou nessa grande conferência nos Estados Unidos. Ele desceu, falou com a sua mãe, e a sua mãe aceitou Cristo como Salvador. Amém. Meu pai voltou para a Índia, e a sua própria mãe, minha avó, faleceu, nos tendo aceitado a Cristo, tendo rejeitado. Eu esqueço o nome da seita, mas é uma seita meio bíblica. Então, mas foi uma resposta à oração. Meu pai foi conhecido como um homem de oração, e tinha muitas ilustrações de como Deus respondeu a oração. Mas na faculdade, meu pai, quando era ainda jovem, era estudante da Bíblia, e ele foi conhecido na faculdade inteira, lá no Missouri, estado nos Estados Unidos. E ele ganhou, eu vi isso num livro que foi escrito sobre os formandos daquela aula dele, e ele foi conhecido como o homem, a Bíblia ambulante. Ele mesmo foi chamado Bíblia ambulante, era o apelido dele, porque quando ele estava na aula e os professores falavam da Bíblia e não sabia onde achava alguma coisa, perguntou para o meu pai, ele perguntava para o meu pai, e ele podia na hora dizer exatamente onde aquele versículo achava na Bíblia. Ele foi um homem de Deus. E realmente eu admiro meu pai, dou graças a Deus pelo testemunho dele, pela vida dele. E ele ganhou muitos hindus para Cristo lá na Índia, e foi um homem de Deus, um homem de oração. Amém. Então, eu estou no meu computador, que o pastor Ismael me ajuda a consertar, um arquivo com 25 ou 30 respostas de oração. Vários desses são respostas do meu próprio pai, que ele orava e Deus respondia. Eu tenho, como jovem, eu tenho muitas ilustrações, como meu pai me ensinava a orar, e nós tínhamos, todos os dias, tínhamos curso de oração, da Bíblia e oração. E daí nós orávamos e Deus respondia vez após vez, orações que a gente fez. Amém. Então ele foi um homem, Bíblia ambulante, homem de oração, usado por Deus para ganhar para Cristo. E posso dizer que seus filhos, meu irmão mais velho, também foi pastor lá nos Estados Unidos, e vocês me conhecem, eu com 85 anos de idade, ainda estou seguindo a Cristo, amando a Deus, pregador da palavra que falava quando estava aqui. Então, só posso dizer que eu dou graças a Deus por ter um pai fiel à palavra, fiel a Deus, fiel à oração, um homem que sabia orar, e Deus nos mandou de oração. E vi isso vez após vez. Ele me ensina a orar, faço vocês. Amém. Dou graças a Deus por meu pai.
Amém. Em nome de E Jesus. o pai, então, do pastor Alden, né, inspirou nele atitudes de nobreza, né, e nós que conhecemos o pastor Alden e tanto o admiramos, né, nós sabemos de onde veio, pelo menos uma parte desta inspiração, e nós sabemos também que ele passou isso para suas filhas e para os netos, né, a neta dele, a Titi, está para vir aqui como missionária, né, com seu marido para o Brasil, e a gente sabe então de muitas histórias. Bom, irmãos, a gente poderia compartilhar mais coisas, poderia falar, mas ia ficar muito extenso, mas você, talvez, né, nós temos aqui muitos que são pais, jovens ou velhos, e né, pais que são velhos ainda podem inspirar seus filhos, como o caso do pai da Ana Maria, né, que a inspirou, mesmo depois dela estar casada. Pais jovens ainda têm que trabalhar muito com seus filhos, né, tem muito que podem fazer. Então eu desejo que vocês, pais, né, sejam verdadeiros líderes, né, no seu lar, e possam inspirar aí nos seus filhos. Deixa eu ler aqui para não esquecer, né? Atitudes como, né, possam inspirar atitudes como a coragem, a responsabilidade, a confiança em Deus, né? E a nobreza, né? Que Deus nos ajude. E você que não é pai, né? Você pode, talvez você não se tornou pai ainda, talvez ainda vai se tornar, talvez não possa ter filhos, ou escolheu não ter filhos, mas você pode também ser um líder e inspirar pessoas ao seu redor. Você tem sobrinhos, você tem pessoas que você pode inspirar todas essas boas atitudes. Que Deus nos ajude, e vamos nos lembrar que o nosso Pai Celestial, Ele é que é a nossa verdadeira inspiração, e é a Ele que nós devemos imitar. E para conhecermos o Pai, nós temos que conhecer o Filho, Jesus Cristo. E então, com certeza, Ele vai nos inspirar muitas boas atitudes. Que seja assim, irmãos, que nós possamos inspirar e ser inspirados por coisas boas e ter boas atitudes. Amém? Deus nos abençoe.